João capítulo 3, versos 16. Irmão, olha aqui para o roteiro aqui. Qual capítulo? 16? João 3, 16. 3, 16. Achou, irmão? Mas eu achei. A senhora achou? Diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu acredito, creio eu, agora eu falo que nem Paulo escreve no Coríntios no capítulo 7, assim, falo eu e nas Escrituras. Se a gente fosse fazer uma enquete no nosso meio hoje, para a gente definir amor, eu acho que nós não teríamos algo palpável, algo que a gente realmente compreendesse. Que amor é esse que Deus tem por nós? Como é que a gente pode explicar um Deus que se transforma em homem, se materializa e vem aqui sofrer e perecer por nós? Que merecimento nós temos? O que foi que a gente fez para a gente merecer tudo isso? João escreve o Evangelho. O capítulo 3, ele começa de uma forma muito dinâmica. Um certo doutor da lei vai ter com Jesus, Nicodemos. E Nicodemos tem a curiosidade de procurar saber com Jesus por que ele fazia aquilo e como ele fazia. Jesus Cristo começa a explicar a ele o que ele fazia. E aí Nicodemos entra em parafuso, porque Cristo diz o seguinte, que não era como ele pensava, era diferente. O verdadeiro nascimento era o nascimento do Espírito. Era aquele que era de uma entrega, era de uma mudança completamente. E aquele pai de Nicodemos era novo. E aí Jesus Cristo continua o seu discurso, ao ponto de ele dizer o seguinte, que quem não nasce de novo, é impossível entrar no reino do céu. E ele vai dizer assim como Moisés, esse aqui ainda é o discurso de Cristo, assim como Moisés pendurou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja pendurado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí João agora escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso para mim é algo assim crucial numa conversão. É entender o amor de Deus por mim. Não é porque eu mereço. Eu não mereço ser salvo. Eu não merecia ser salvo. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas Deus sabia das minhas limitações, sabia das limitações do irmão, sabia das limitações da irmã, sabia das nossas limitações. Ele via que a gente, por nós mesmos, não teríamos condições de ter acesso até a Ele. O que ele faz? Se materializa. Vem como pessoa, como ser humano. Não veio rico. Uma das coisas que mais me impressionam no Evangelho, Israel, é porque Cristo, ele não quis mostrar eu sou. Não, muito pelo contrário. As minhas atitudes mostram que eu sou. As atitudes de Jesus sempre mostrou que ele era diferente ao ponto de despertar no doutor da lei a curiosidade de conversar com ele e saber com que autoridade ele fazia aquilo que ele fazia. Por quê? Porque ele não estava ali para impressionar, ele estava ali para fazer. Ele estava ali para agir. Agir em nome de quem? Do Deus, Criador dos céus e da terra. E eu observo esse processo de conversão que é feito. Nicodemos, ele se converte em João capítulo 3. Quando a gente vai ler a cultura judaica, os rabinos da sua época vai dizer que ele se converteu realmente ao ponto de doar tudo que tinha e foi ser um pedinte às portas do templo de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção no texto, por que as pessoas não querem o Evangelho? Por que há uma rejeição tão grande no Evangelho? Por quê? Porque Evangelho é mudança de vida. Nem todo mundo quer mudar de vida. Nem todo mundo quer abrir mão das suas zonas de conforto.
Nem todo mundo quer abrir mão dos seus pecados de estimação que a gente tem. Porque quem disser que não tem pecado já faz dele mentiroso e a verdade não está nele, mas a verdade está nele. Nós é que não temos a verdade. Todos nós somos pecadores. Davi, no ápice da sua conversão, no ápice da sua confissão que ele faz no Salmo 51, ele diz assim, ó, no pecado eu fui formado. Quando ele peca com Betseba, ele escreve o Salmo 51 e ele vai dizer assim, ó, eu fui concebido no pecado. Quer dizer, eu sou um pecador. Mas tem misericórdia de mim segundo as tuas misericórdias, a tua grandeza. Eu posso dizer para o irmão de forma clara, para a irmã, para a gente. É inexplicável o amor de Deus. Imerecedores nós somos. Mas ele um dia, ele nos escolheu. E é interessante que Paulo diz que essa proposta de salvação foi feita antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado um projeto de salvação para aquilo que ele ainda ia criar. Aí é que a gente vê assim, que pai é esse, né? Um pai que nos ama com amor de mãe. Muito embora eu acho que o amor de mãe é um amor ilógico, em algum sentido. Vocês, mulheres, me perdoem, mas eu acho que o amor de mãe é um pouco ilógico. Porque quer queira, quer não, o amor de Deus não é ilógico. O amor de Deus é extremamente lógico, racional, compreensível, acessível. A mãe, ela ama a ponto de cegar. Ela não consegue enxergar o erro. O amor de mãe. Já o amor de pai é diferente. Quando ele é pai, ele se coloca na posição, ele não age por emoção, ele age pela razão, pela coerência, pelo certo, pelo errado. E assim é Deus. O que eu podia fazer para merecer ser salvo? Não tem o que eu possa fazer. Havia uma dívida impagável a Israel. E eu não tinha como pagar essa dívida. O que Deus faz? Deus se materializa para se pagar. Deus, ele se paga por nós. Ele vem nos ensinar um estilo de vida, mostrar como tem condições de viver pobre, desfavorecido, perseguido, mas ser feliz. Porque a essência da felicidade não é nas posses. A essência da felicidade é na utilidade. É naquilo que a gente pode ser útil para os outros. É aí onde a gente começa a entender o amor de Deus. Deus, na sua infinita riqueza, ele se materializa como pobre e nos mostra que tem condições de viver. Por quê? Por que Cristo fez isso? O senhor me acredita que eu estudei uns 3 anos para procurar saber por que Cristo nasceu em Nazaré? Teve um lugar que tinha para ele nascer. Jerusalém, a cidade das luzes, o lugar, né, onde tem os grandes eventos, mas não, ele nasce num vilarejo. Não era nem cidade, era uma vila. Tanto é a ponto que o seu discípulo olha e diz assim, porventura sai alguma coisa que preste lá de Nazaré. Mas não, ele vem, apresenta a proposta de salvação para os seus irmãos, para a sua casa, é rejeitado, mas mesmo assim ele não desiste, ele sai, ele continua o seu ministério, passa o ministério de 3 anos, descredibilizado, porque quer queiramos ou não, a gente vê dentro das escrituras que eram poucos os que credibilizavam Jesus, mas ele não parou. Tentaram parar Jesus, mas Jesus não parou. Não parou por quê? Porque ele tinha um plano a ser executado. Deus ama o mundo, e ele ama o mundo a ponto tal que ele nos mostra o que é amor. O que é amor? É fazer incondicional. Eu pergunto pra gente, uma pergunta que fica assim pra gente refletir. Será que nós temos coragem realmente de abdicar da nossa vida em detrimento a alguém? A gente pode fazer isso aqui, pode fazer por um filho, não é verdade? Mas abrir mão de pessoas que a gente nem conhece. A essência do Evangelho é essa, é a gente ter na gente sensibilidade ao próximo. A nossa vizinhança não quer culto. Amém. Mas isso não nos impede de rogar ao Senhor que Deus possa abrir os olhos espirituais que estão fechados. Aleluia. Nós temos que entender que a manifestação do amor é essa, quando a gente começa a aceitar aquilo que a gente outrora não aceitava. É a gente saber que na realidade nós não somos chamados para ser titulares, estar em primeiro lugar. Nós somos chamados para servir. É esse o amor de Deus manifesto. É isso que ele faz para mim, para a gente. Ele nos salva. Isso que a gente fez para merecer. E tem mais, um agravante. Ele não nos chamou à toa. O irmão sabia que Deus lhe chamou na sua subjetividade de forma pessoal. Ele chamou você pelo nome de você assim. Quem vai a Jesus não vai porque quer, vai porque o chamado é mais forte. O chamado de Jesus é irredutível.
Existe dentro da teologia a graça irresistível de Deus. O que é a graça irresistível? É quando ele olha para a irmã e diz assim: meu negócio agora é com a senhora. Aí a senhora entende que realmente quem está falando é ele. E é impossível se dizer não. Por que as pessoas, por que o mundo hoje odeia tanto as trevas? Odeia tanto, existe uma aversão ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho mostra quem a gente é. Pecador. Miserável. Com destino preparado para ir para o inferno. Aí chega o Evangelho, bate na nossa porta, tem solução. Uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus é que hoje, paciência, não há solução para alguns problemas. E eu costumo dizer que Cristo é a solução para qualquer problema, é Cristo. No Evangelho de João ele vai dizer que ainda que eu esteja morto, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Esse nosso período aqui na Terra é um período de transição, é passageiro. Irmão, o senhor me acredita que eu olho para trás, eu tenho 51 anos de idade, eu fiz 52 agora, eu olho para trás e procuro ver onde foi que foi 50 anos e eu não consigo. De tão rápido que a coisa foi. O meu menino era um menino, hoje ele está mais alto que eu, falando mais grosso do que eu dentro de casa. E eu não vi aquele cara crescer. Não consigo. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente não consegue dominar o tempo. A nossa mente não consegue memorizar tudo. Por que só fica na nossa mente muitas vezes? A nossa conversão é tão marcante na nossa vida, porque é uma transformação. Quando a gente reconhece que realmente Ele me ama, sem que eu mereça. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que eu sou salvo por meio da graça, mediante a fé que eu tenho nele. Não é porque eu mereço, porque eu tenho fé. Não vem de mim, é dele, é dom gratuito dele. Agora, a partir do momento que eu descubro que eu sou salvo nele, eu tenho que desenvolver a minha salvação. E o que é desenvolver a salvação? É mostrar às pessoas que ele me transformou. E assim como ele me transformou, ele transforma quem está perto de mim. É impossível, irmão, a gente continuar a mesma pessoa depois que a gente se encontra com Jesus. No dia que a gente se encontrar com Jesus, realmente, nunca mais seremos os mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca mais nós vamos olhar a vida como a gente olhava antes. As pessoas chamariam de esquisito. Mas nós somos mesmo. E eles têm razão. Por que nós somos esquisitos? É porque a nossa esperança é no porvir. Tem gente que diz assim, mulher está esquisita agora. Colossenses, irmão, no capítulo 3, Paulo vai dizer que agora que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas do alto. Ninguém vai mais pensar daqui. Irmão, você me acredita que hoje eu não estou mais frustrado, mas eu me frustrei quando eu vi que eu não ia mais ficar rico. Eu fiquei frustrado, sabe? Tinha esperança. Pô, eu tinha esperança de ficar rico, sabe? Aí depois eu pensei assim, não existe riqueza maior do mundo que a salvação. Isso me consolou demais. Nós lutamos tanto, buscamos tanto, procuramos tanto, nos desgastamos tanto e esquecemos de valorizar aquilo de melhor que nós temos, que é o convívio com o Espírito Santo nas nossas vidas. É todo dia amanhecer e dizer, obrigado, Pai. Mais um dia aí. A que eu gosto mais importante de Cristo é que quando a gente conhece Ele, a gente é um amor tão grande que a gente não quer amor pra gente. A gente quer todos se salvos. A gente quer a família salva. Quer os amigos salvos. Quer todo mundo salvo. É um amor muito grande. É porque a gente muda mesmo e antes, quando a gente não conhece Cristo, a gente é egoísta, só pensa na gente. Acha que as coisas do mundo é o que importa. João, quando ele está na ilha de Patmos, ele tem uma revelação dada pelo Espírito Santo. E ele vê, nessa revelação dada pelo Espírito Santo, a igreja de Éfeso, ela atravessou esse primeiro amor. E o Espírito Santo enche a boca de João para dizer assim, ó, lembra onde tu caíste e volta a praticar as tuas primeiras obras. Ele está falando justamente sobre isso. Esse amor incondicional que a gente tem quando se encontra com Jesus. Você sabe qual é um problema muito grande que a gente enfrenta? É achar que a gente já tem 2 anos de crente e a gente já está crente demais. Eu nasci no Evangelho.
Nasci no Evangelho. E eu não sou crente, não é porque eu quis ser crente, não. Porque lá em casa eu ia para a igreja e eu apanhava. Eu achava que eu ia para a igreja. Não é mais não é verdade? Eu chumei com a ideia de ir para a igreja. Mas eu vim me converter depois do homem. Mas eu ia para a igreja, lógico. Por quê? A segunda opção para mim era inviável. O que eu fazia? Nasci e me criei. E tem mais, eu me disfarçava de crente muito bem. Todo mundo achava que eu era crente. Mas na realidade eu não tinha tido um encontro ainda pessoal com Jesus. Você sabe por quê? Irmão? Porque Deus se revela a gente nos momentos que a gente mais precisa. Porque as verdadeiras buscas só vêm quando a gente mais está precisando. Não existe saída, senão para cima. São das maiores ambiguidades da vida é que a gente busca Jesus. Era eu nem se lembra. Realmente ele me ama. Ele me amou. E João termina dizendo o seguinte: aqueles que são da luz conhecem e reconhecem a luz, manifesta Deus. Nós somos chamados a ser um agente do reino dos céus, a manifestar o amor. Esse desejo que a família da gente se converta nessa ocasião lá, todo mundo. Todo mundo que se converte, quer que todo mundo se converta também, porque é bom demais, não é verdade? Aí quando a gente fala que as pessoas não se interessam, a gente fica frustrado. Fiquei feliz, meu irmão. Gostei tão muito que eu sou meu irmão. Foi só triste. Meu irmão, veja bem. Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nunca imaginei, mano. Nunca imaginei, sabe? A gente faz coisa errada na vida, o povo pega da gente, né? A gente faz o vídeo pecador, né? Eu nunca imaginei, irmão, que você estaria na minha vida, mas você veio. Glória a Deus. Você sabe por quê, irmão, que você só aceitou agora? Porque Deus preparou um momento para a sua conversão. É pessoal. Ninguém converte ninguém, não. A gente não converte nem a nós mesmos. Nós temos uma luta travada. É ele, João 16 vai dizer isso, é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é nós. Essa obra foi Deus quem fez. É por isso que João vai dizer, ele amou o mundo de tal maneira que morreu pelo mundo. E tem um momento certo. E ainda tem mais. As verdadeiras conversões muda a gente. Muda a gente. Eu sou filho de crente, não era crente. Porque muita gente pensa que filho de crente é crente, não. Filho de crente é crente desviado de casa, não é crente, não. O verdadeiro encontro contagia. É o que a senhora disse, a gente quer que todo mundo escute, a gente quer que todo mundo saiba, a gente quer que todo mundo conheça. E muitas vezes não é por aí. É pela vontade dele. Essa noite eu quero aqui trazer essa palavra para você, para deixar de forma clara. Ele nos amou. Ele nos amou sem que a gente mereça. Ele nos ama. Porque esse texto, quando se a gente for fazer o hermenêutica do texto e for ver ele de forma clara, o texto, o verbo amor está no passado. Mateus. Viu, irmão? O texto está no passado, o verbo amor está no passado. Quem amou não ama mais. Agora, por que está no passado? Porque o verbo está no oristo, o grego tem o oristo não tem tradução para o português. O verbo oristo ele é atemporal, porque Deus ama o mundo. Aí fica difícil a compreensão. Deus ama o mundo, Deus não amou. Quem amou não ama mais. Deus ama o mundo, ama a ponto tal de abrir mão daquilo que ele era. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer assim, que não se usurpou ser igual a Deus, antes a sua ele serve, viveu e morreu. Morte de quê? Morte de cruz. Para quê? Para nós. Estamos aqui essa noite, reunidos, celebrando uma vitória. Uma vitória de quê? De conversão. A maior testemunho, o maior testemunho que ainda existe hoje, não é de cura, é de conversão. É de vidas mudadas, é de homens e de mulheres mudando o seu estilo de vida em detrimento ao ouvir o Evangelho, a se encontrar com Deus, a abrir espaço às portas do Espírito Santo. A melhor maneira que a gente tem de testemunhar de Jesus é com a nossa vida. Quer queiramos ou não. Ser curado de câncer é milagre? Sim. Ser curado de doença é milagre? É. Mas para mim, o maior milagre que ainda existe hoje ainda é pegar um camarada, vivia no mundão,
E hoje esse não. Passou. E ele não tira da gente a memória não, a gente sabe o que a gente fazia. E hoje a gente olha, fazia isso. Me perdoa. Aí o que ele diz? Deixa pra lá. Vamos escrever uma nova história. Glória a Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo escrever a nossa história. Aleluia. Precisamos deixar o Evangelho penetrar na nossa vida. Precisamos viver a glória dele. Viver para a glória dele é consagrar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos a ele. As pessoas vão ver. Não precisa falar. Quem é cristão, quem conhece, quem se encontrou com Jesus, quem tem o Espírito Santo, precisa abrir a boca para as pessoas saberem que ele falei que não. Porque algumas coisas que outrora nós fazíamos, hoje nós não fazemos mais. Não é porque a gente não quer não, é porque a gente vê que não tem necessidade. Eu hoje sou chamado para glorificar ele. E as nossas obras vão ser manifestas. Glória a Deus.